Bom dia, meus amados. Continuando ainda no capítulo 1 de Atos, né? A partir do verso 15 até o verso 24. Aqui vem falando a respeito do que aconteceu com Judas, né? Como que ele se matou pelo remorso. Isso já traz uma lição para a gente, porque remorso é diferente de arrependimento. O remorso, ele nos aprisiona na culpa e ele não gera uma mudança de comportamento. A gente continua praticando as mesmas coisas e nos sentindo mal por isso, mas na maioria das vezes por medo das consequências do que estamos fazendo. E não, o arrependimento não. O arrependimento ele produz uma mudança de comportamento e ele não nos aprisiona na culpa, porque para o arrependimento existe o perdão. Então, nós buscamos de Deus o poder para essa mudança e nós alcançamos, né? É um processo, mas ele não te aprisiona na culpa e não te leva ao suicídio, né? O arrependimento verdadeiro. Mas por conta do que aconteceu com Judas, era necessário que uma outra pessoa, né, completasse ali os 12 apóstolos. E eu achei interessante o processo de escolha dessa pessoa. E assim como ontem eu grifei alguns versos, né, eu grifei aqui o verso 23 que fala: destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado para cima. Um deles seja ordenado para testemunho conosco da sua ressurreição. Então, primeiro, não servia qualquer pessoa para poder estar ali entre os apóstolos. E isso aqui não está falando a respeito de salvação. Quando Deus ele escolhe pessoas, ele não escolhe pessoas para salvação, porque a salvação ela foi predestinada para todos. Vai ser salvo quem aceitar. Mas quando Deus escolhe pessoas é para um propósito, é para uma missão em especial. E essas pessoas elas precisavam ter acompanhado o ministério. No caso, essa pessoa que queria substituir Judas precisava ter acompanhado o ministério de Cristo juntamente com os outros apóstolos. Por quê? Porque o propósito, a missão deles era testemunhar da ressurreição de Cristo. Então, como que alguém que não viveu vai testemunhar alguma coisa? Entende o processo? Então, muitas vezes nós estamos cobrando de algumas pessoas algo que elas não viveram. E elas precisam primeiro viver para que depois elas possam oferecer aquilo. E às vezes nós também nos cobramos de coisas, nós queremos resultados de coisas que nós não vivemos. Eu não vivo uma vida de comunhão com Deus. Eu não desenvolvo um relacionamento com Deus, mas eu quero ter obras e atitudes de quem vive. Não vai ter. Só que também isso envolve muitas coisas. Por quê? Porque muitas vezes eu fico presa também nesse processo de culpa e de remorso, porque eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer as coisas do jeito certo, mas eu quero fazer de mim mesma. De nós mesmos nós não fazemos. Então nós precisamos que o Espírito Santo vá nos moldando. E isso só acontece através de um relacionamento. Aqui quando fala, né, que ele acompanhou o tempo que Jesus esteve ali com eles. Então nós precisamos acompanhar a Cristo. Nós precisamos nos relacionar com ele, para que assim a gente possa então testemunhar, ter do que testemunhar. E aqui fala que eles oraram. E eles oraram assim, porque eles tinham duas opções. E eles queriam saber de Deus, qual era a vontade de Deus, né? E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes tens escolhido. Se nós formos olhar no processo de seleção dos discípulos, Judas não foi escolhido por Jesus.
foi o único que não foi chamado por Jesus, né? E deu no que deu. Embora que a gente saiba que havia sido profetizado e iria se cumprir na vida de alguém, né? Mas foi o único que não tinha sido escolhido por Jesus. E agora eles aprenderam a lição, porque Deus é que conhece o coração. Eu não posso julgar, eu não posso escolher no lugar de Deus, porque Ele é que conhece o coração das pessoas. E aqui fala, né, para que Deus estava escolhendo? Para que ele tome parte nesse ministério e apostolado, o qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que pudesse ir para o seu próprio lugar. Isso é um outro detalhe. Deus pode me aceitar no seu chamado, né? Muitas vezes. Ele conhecendo o meu coração, ele não me chamou para aquilo. Ele conhecendo meus dons, minhas habilidades, a minha entrega para ele, ele não me chamou para aquele propósito. Mas às vezes eu me ofereço, eu vou. E Deus, ele aceita. Por quê? Porque nesse caminho, por meio da convivência, eu posso ser transformada. Então, por isso que Deus, ele sempre dá uma oportunidade. Mas, muitas vezes, eu não permito. Judas não se permitiu. Ele não estava predestinado para aquilo. Foi uma escolha dele. E quando alguém que está ali no meio do povo de Deus não honra o chamado, o lugar vai ser cedido para outros. E isso nós vemos também na parábola dos talentos. Aquele que tinha apenas um. Não foi Deus que determinou para ele perder aquele talento. Foi a atitude dele que fez com que ele perdesse aquele talento. Então, aquilo que nós temos hoje não é garantia de que vai ser sempre assim. Por isso que, como nós dissemos ontem, é um processo contínuo, todos os dias, buscando pelo reino de Deus. Que Deus nos abençoe.